pessoal, então, se a câmera ficar meio escura, né, porque eu tô aqui no quarto da minha irmã e não tem muita iluminação, mas hoje eu vou falar da Era Napoleônica e o que ela foi, né, como é que ela foi e tal. Então, o que foi a Era Napoleônica, né? A Era Napoleônica vai ser quando o Napoleão Bonaparte, ele vai dar um golpe de 18 pro Mário, na França, e assim ele vai começar o seu poder, né? Que ele vai começar a ser um cônsul e ele vai começar a dividir o poder com mais duas pessoas, né? Que não é relevante lembrar o nome, mas ele vai começar a dividir o seu poder com duas pessoas. E aí o que acontece, né? Ele se torna cônsul por quê? Porque ele era muito popular no exército e ele era bem famoso, então ele se torna cônsul. E aí, o que era para ele ser cônsul por 10 anos, ele vai acabar sendo cônsul vitalício, ou seja, pela vida toda. E isso foi decretado através de um plebiscito, não sei se é assim que fala, onde a população votou, a população gostava muito dele, então eles queriam ele, né? Então o que acontece, né? Que depois de alguns anos, o Napoleão ele vai se tornar imperador da França, né? Mas a gente vai chegar lá ainda no que ele vai fazer. Mas ainda estamos no consulado e o que ele está fazendo, né? Mas o que acontece? Que o Napoleão ele era muito conhecido como o soldado da Revolução. Por quê? Porque aonde ele ia, ele queria proclamar os ideais da Revolução, os ideais liberais, ele queria acabar com o absolutismo e implantar uma república, né? Aonde ele ia, ele queria fazer isso. Então, o que vai acontecer? Que no seu consulado ele vai colocar o Código Napoleônico, ele vai colocar umas medidas e o principal deles é o Código Napoleônico, onde ele dava liberdade para as pessoas, igualdade perante a lei a todos, a propriedade privada mais restrita a algumas pessoas. Ele não aboliu a escravidão nas suas colônias, mas o que ele fez? Ele também colocou o casamento civil, ele também colocou o catecismo napoleônico, que era tipo falava como as pessoas elas deveriam se portar perante o imperador e a Deus. Ele também criou liceus, incentivou a educação, manteve a reforma agrária, também manteve a propriedade privada, estimulou o desenvolvimento industrial da França e assim ele fez várias coisas, né, muito boas para a França. E aí, a partir disso, né, depois disso, o Napoleão vai se tornar imperador. Por quê? Porque o Napoleão, ele vai ser coroado, né, e até na sua coroação, ele se autocoroa, né, ele pega até lá da mão do Papa, a coroa, e ele se autocoroa para ser o imperador da França, né, então, para mostrar o tanto que ele era superior naquela época. Então ele se autocoroa e era na capital de Notre Dame, né? E aí, o que eu tenho mais pra falar também é que o Napoleão, ele vai começar a ter essa obsessão dele, né? Por acabar com o absolutismo em todo o mundo. E o que ele vai começar a fazer? Ele vai começar a conquistar os países, e lá nos países ele vai começar a fazer táticas de guerra para isso, né, táticas do exército dele, ele vai melhorar muito o exército dele. E além disso, ele também vai começar a tirar as monarquias absolutistas, vai começar a tirar os monarcas absolutistas, vai começar a colocar uma república, né? Então, uma das características do Napoleão era tirar o absolutismo e colocar parentes seus até no poder, né, com a república. E um exemplo disso foi na Espanha, que ele invadiu a Espanha e colocou o seu irmão e começou, tipo, um período lá, né? Tipo, um período regencial, vamos dizer assim, na Espanha. Mas não convém ao caso. Então, Napoleão, ele vai começar a expandir o seu poder, vai começar a conquistar vários países, e assim ele conquista a Europa toda, né? Só que falta um país, que é a Inglaterra. Então, ele quer muito conquistar e dominar a Inglaterra. E ele se depara com dois problemas. O primeiro problema é por quê? Porque a Inglaterra, ela é inimiga da França desde o século XVIII, e eles não estavam a fim de receber Napoleão. O segundo problema é que o quê? É que a França, né, a Inglaterra, na verdade, ela é muito melhor em questão de batalha naval que a França, né? A Inglaterra é 1000 vezes melhor. Até porque se a França fosse invadir, eles teriam que travar uma batalha naval, porque a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela é uma ilha, né? E aí o que vai acontecer? Que é óbvio que o Napoleão ia perder. Então o que acontece? Que o Napoleão ele é insistente
e ele decide proclamar, né, proclamar não, ele decide fazer lá a batalha, né, entrar em guerra, batalhar contra a Inglaterra, e o que acontece é que ele perde, né, essa batalha naval, porque ele era muito ruim navalmente, né, quem era boa era a Inglaterra. Então, o que ele vai fazer? Pra, tipo, que afetar a Inglaterra, ele faz o bloqueio continental, que o bloqueio continental ele não permitia que os países anexados à França fizessem comércio com a Inglaterra, ou seja, nenhum país podia fazer comércio com a Inglaterra que se fosse anexado à França, né? Ou seja, com isso eles queriam que a economia da Inglaterra quebrasse, né, e eles dominassem a Inglaterra. Eles queriam que todo o progresso comercial, todo aquele desenvolvimento comercial que a Inglaterra tinha conseguido fosse para a França ao eles implantaram o bloqueio continental. E esse progresso comercial foi mesmo até para a França. Só aconteceu que a França ela não conseguiu suprir toda a demanda, né, comercial e também do mercado interno da Europa. Ela não conseguiu suprir todo esse mercado interno, todo esse comércio da Europa. E aí o que acontece, né? Que a Inglaterra ela não vai se fragilizar muito, porque primeiramente ela já havia passado por um processo de industrialização e segundamente ela estava fazendo comércio com as Américas, né? E com Portugal também, porque Portugal era muito dependente da Inglaterra, não só Portugal, como a Rússia também vai começar a fazer. E aí o Napoleão vai começar a perceber isso, vai pensar assim, quando eu invadi a França, quando eu anexei a França, eu também anexei Portugal, né? Então por que eles estão fazendo comércio? Então, o que vai acontecer? Que o Napoleão, ele vai acabar invadindo Portugal depois, e esse vai ser até o motivo da família real vir pro Brasil por conta do bloqueio continental. E aí, o Napoleão ele desiste da Inglaterra e ele vai pra Rússia, que também tava fazendo comércio com Portugal. E aí, ele quer conquistar muito a Rússia, né? Só que a Rússia ela vai usar uma técnica muito interessante que é chamada técnica arrasada, da terra arrasada. Como é que era essa técnica da terra arrasada? Os russos eles iam lá na cidade, eles poluíam os rios, né, para eles não ter o que beber. Eles destruíam, queimavam toda a cidade e eles seguiam em frente, né? Pra assim, quando os franceses chegassem, eles chegassem e vissem tudo destruído, sem recurso. E aí eles começavam a passar fome e os soldados eles começavam a desertar. Então, por isso eles faziam isso. E aí o que vai acontecer? Que o Napoleão ele vai tomar Moscou e ele vai ficar lá esperando os russos se renderem. Só que o que vai acontecer? Os russos eles não vão se render, obviamente, e eles vão ficar esperando o inverno rigoroso que tem lá na Rússia. Então eles esperam. E esse inverno chega, ele acaba afetando muito o exército de Napoleão. O exército de Napoleão já estava fraco com a técnica da terra arrasada. E com esse inverno, eles vão ficar muito mais afetados ainda, porque eles vão passar fome, eles vão morrer e eles vão fugir. E esse negócio de fugir ele foi muito importante, esse fato, por quê? Porque o exército do Napoleão, a característica era nunca fugir, era nunca evacuar. Era sempre seguir em frente e sempre ir à frente, né? Então, essa foi a primeira derrota do Napoleão, vamos dizer assim, em questão de exército, ter saído super fraco, super abalado. E agora ele não vai conseguir mais vencer os seus inimigos, né? Os inimigos da França, que foi o caso da Espanha, que o Napoleão ele foi derrotado em 1814 na Espanha. Por quê? Porque na Espanha, quando ele chegou lá, quando ele decidiu colocar o irmão dele, ele, tipo, que chegou já implantando nacionalismo. Por quê? E a Espanha não gostava nada desse nacionalismo. Porque ele já chegou lá colocando um exército, já chegou lá colocando um recrutamento oficial, ou seja, recrutando as pessoas à força. E o exército deles era por mercenário antes, então ele tirou tudo isso. E aí os próprios espanhóis eles ficam com muita raiva do Napoleão e eles próprios desistem, eles decidem se revoltar contra Napoleão. E assim, eles fazem a guerra lá deles e aí o Napoleão vai perder essa guerra, né? E aí ele vai perder em 1814. E assim, com a perda dessa guerra, os seus países inimigos eles vão se unir e eles vão invadir a Paris. E aí vai ter uma batalha com um nome esquisitinho, que essa batalha vocês têm que lembrar, porque foi quando que aconteceu o quê? Com ela, o Napoleão ele vai perder e ele vai ter que assinar um tratado também com um nome muito esquisito, que esse tratado ele fazia com que o Napoleão ele tinha que abdicar do poder dele e ser exilado em uma ilha no Mediterrâneo, que no caso foi a ilha de Elba.
Só que o que vai acontecer? Que o Napoleão, ele é um cara muito inteligente. Então ele vai começar a persuadir os seus cárceres que estavam com ele para voltar para a França e tomar o poder. Então assim, ele volta para a França com mais 100 pessoas e ele começa o governo de 100 dias, né? Porque esse é um governo que vai durar 100 dias e vai ter outra batalha de Waterloo, não sei se a pronúncia é assim, mas se escreve assim, Waterloo, em 1815, que é quando essas forças, né, inimigas, que é a Rússia, a Prússia, a Áustria e a Inglaterra, elas vão se voltar contra a França, elas vão brigar e o Napoleão, ele vai ser derrotado mesmo em 1815, nessa batalha, onde ele vai ser exilado em uma ilha da África do Sul, chamada Ilha de Santa Helena, que lá ele vai ser envenenado aos poucos, né, tem teorias que falam isso, e assim ele vai ser morto para não abalar a população. Gente, essa foi a Era Napoleônica, em 10 minutinhos, bem rápido, para vocês entenderem, suave, e eu espero que vocês tenham gostado, e é isso.